dia, pós-intervalo. Nós temos aí a aula 36, tá? O tema nosso é o fascismo. Ele aparece aqui na página 133, no esquema, e na parte que nos interessa do livro por enquanto, na 176, tá bom? Bom, todo mundo já ouviu falar do fascismo, né? Inclusive no Brasil, né? Muito presente essa palavra, sempre no mundo político, né? Fascismo, antifascismo, etc. Quando é que surgiu isso e por quê? Então vamos primeiro dizer o que é, depois vamos falar como é que isso foi, como é que aconteceu. Mas primeira coisa, o fascismo ele é tanto uma ideologia quanto um sistema político. Ele surgiu na Itália, no Partido Nacional Fascista, em 1919, com a liderança do Benito Mussolini. É Benito isso. E vai até, no poder, ele entra em 1922. Em 19, 22 já está no poder. E vai ficar até no poder com Mussolini até 1943, quando ele acaba sendo preso. Alguém vai dizer, então ele vai até 43. Ou até 45, que é quando a guerra acaba e ele acaba sendo morto e tudo mais. As ideias do fascismo são muito parecidas com as ideias de sistemas como o nazismo, o salazarismo, o franquismo, tá? Que são regimes da Alemanha, de Portugal e da Espanha, que também tem características próximas aqui, além de algumas peculiaridades ali de cada um, tá? Vamos ver quais são essas características. No nosso texto elas estão aqui como ideologia fascista. Eu estou pegando a coluna da direita do nosso resumo, depois vou para a esquerda, primeiro da direita aqui. Ou você segue pelo livro, na 176. Tá? Quais seriam essas ideologias fascistas? A primeira coisa importante é que o fascismo ele é de direita. Seria até mais correto falar que ele é de extrema direita. É uma coisa não óbvia, mas que durante algum tempo não, durante as eleições, né, do Brasil, com muita fake, muita mentira e muita gente olhando no YouTube só o que não tem, porque tem coisa boa também, né, tem argumentos legais, mas foram atrás de uns que não. Aí falaram que era de esquerda, sabe aquela coisa, bem terra plana? Pois é, mas não é. Lembro que quando eu estava dando aulas para a turma, naquele momento, eu tinha que mostrar a página, porque você não, você está enganando, é doutrina, não tem nada a ver. Tanto que hoje, o mundo todo fala que é de direita, só quem continua falando que é de esquerda é o nosso ministro das Relações Exteriores, a nossa vergonha, né? E, bom, deixa quieto. Então, para você que for pegar pelo livro, na 197, logo no... tá lá, ideologia fascista. No primeiro parágrafo, terceira linha, caracterizado como extrema-direita. Propunha uma alternativa ao capitalismo liberal, então aqui podia colocar logo o liberalismo, e o socialismo, como fosse um caminho intermediário. No segundo parágrafo, ele fala assim, desculpa seguir o parágrafo, mas é que vocês veem de onde é que eu estou tirando. O fascismo italiano foi precursor dos movimentos de extrema-direita, que se manifestaram em vários países. Na Alemanha, com o nome de nazismo, acabei de falar, né? Na Espanha, com o nome de franquismo, por causa do seu governante, que era o Franco, né? E em Portugal, salazarismo, porque o governante era o Salazar. No Brasil havia um grupo também de tendência, quase tudo fascista, né? Chamado integralismo, por isso que ele coloca aqui. Tá? Então essa parte não pode ficar dúvida.
a partir do nosso texto e do mundo. No esquema nosso aqui, depois eu falo onde é que está, mas aqui no texto está claro. E aí ele vem, gente, com as principais características do fascismo. A primeira, ele é antiliberal, antiliberalismo. Então o fascismo acreditava, porque no liberalismo, gente, no campo da economia é deixa fazer, deixa passar, é livre comércio, não é isso? Livre iniciativa. E no campo da política é democracia, é eleição, é você que escolhe, é a maioria que decide. Os fascistas falavam que isso era um governo de fracos. Então, junto com o antiliberalismo aqui, você pode colocar também lá antidemocracia. Para eles, esses governos são governos fracos. Governo em que o presidente, no caso, que seja um rei, tem que consultar o povo, ou tem que seguir a maioria, ou tem que fazer o debate, é um governo fraco. Tá bom? Então não merece ser seguido. Ele defende a ideia de um governo forte, autoritário, que decida, na verdade, que imponha. Né? Então a primeira coisa é essa, por isso que você vai ver que o Mussolini ele era chamado de Duce, escreve Duce, né? O Duce, que é o condutor, é aquele que fala, é por aqui. Na Alemanha, o Hitler era chamado de Führer, o guia, tá? Então, governo forte, autoritário, centralizador. As palavras básicas aqui, crer, obedecer e combater. Não fala em questionar, em saber, em discutir, em entender, não. Crer e combater, obedecendo sempre. Obviamente que nesse tipo de governo, né, as mulheres na sociedade também ficam em segundo plano, né. Segundo aqui, falei porque ele coloca bem no finalzinho antes da fotografia, depois vocês vejam. Nacionalismo. Ao invés de que ele coloca aqui nacionalismo e racismo juntos. Porque o nacionalismo, em teoria, ele tem um aspecto que é favorável. Por exemplo, nacionalismo é você valorizar aquilo que é da sua nação, parabéns. Aqui é um nacionalismo exacerbado. Então é aquele que você vai dizer assim, não é que a sua cultura, o seu povo, aquilo que você faz é bom. Né? Você vai dizer que é o melhor. Vai dizer que não tem melhor. Vai dizer que o outro não presta. Você viu até onde você chega? Então você chega, esse nacionalismo exacerbado, ele vai chegar naquilo que nós vamos chamar de xenofobia. Essa aversão ao que vem de fora. Então se aquilo que vem de fora é ruim, se o que tem lá fora, eu vou chegar que aquela própria pessoa daquele lugar também é. Então ele é um passo, tropeço para o racismo e para o preconceito e tudo mais. Na Alemanha, isso levou, depois vamos ver da Alemanha, tá? Aqui serve para todos. Na Alemanha, essa ideia do racismo esteve presente desde o começo. Desde o começo já tinha essas ideias de predomínio de uma raça sobre outra. Na Itália nem tanto, mas na Alemanha sim. E na Alemanha esse racismo vai ser contra todos aqueles que eles vão considerar que não são da nação, mesmo estando lá. Então vão ter vários, mas sabemos que o principal vai ser o judeu. Portanto, o antissemitismo é fruto também disso daqui. Vamos ter até legislações, né, feitas para discriminar legalmente essas pessoas. Outra palavra importante que ele coloca aqui, anticomunismo. Então nós já falamos que o fascismo é de direita ou extrema direita, na minha opinião. Então ele não é de esquerda, óbvio. Então o comunismo é de esquerda, o socialismo é de esquerda. Então o socialismo está indo para a minha esquerda aqui, enquanto que o nazismo para a minha direita. Tá bom? Os fascistas, eles não aceitavam pelo menos duas coisas importantes do
do comunismo. Veja que o partido do Hitler chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então aparece a palavra socialismo. E aí os caras já falam, tá vendo? Tava lá o nome, não sei o quê. Não. Olha que ele fala assim, nacional socialismo. Lembra aquele nacional de nacionalismo exacerbado? É esse nacional socialismo. Enquanto que o socialismo, ele prega o internacionalismo. Então, teoricamente, é muito claro, um preza a supervalorização do que é da nação, em detrimento aos outros. O socialista prega justamente a internacionalização. Lá no manifesto do Karl Marx não está escrito trabalhadores desse lugar aqui se unam, mesmo que ele também fale isso. Mas ele diz, trabalhadores do mundo se unam. Então, o internacionalismo marxista, socialista, desagradava o Hitler, o Mussolini, os fascistas. Porque eles diziam que eles tinham um plano, tá? E vão ser bode expiatório, né? Quer dizer, tudo que vai acontecer que eles vão dizer que é errado, vão dizer, tá vendo essa coisa do comunismo? Até hoje, hein? Olha. Esse é um detalhe. E o outro que o socialismo pregava e prega, né? Uma igualdade entre as pessoas. Eu sei que a palavra é difícil, né? Quer dizer, o liberalismo fala em igualdade, mas o liberalismo fala de uma igualdade jurídica, né? Perante a lei, aquela coisa. E mesmo assim, né? O socialismo fala de uma liberdade socioeconômica. Então, ser iguais também na nossa capacidade de viver bem. Socioeconômica, nada de miseráveis e tal. Isso aí, na visão fascista, não pode existir. Para eles, os homens são desiguais por natureza. Ele não defende a raça pura, branca, ariana. Agora vai dizer que os homens têm que ser socialmente iguais, economicamente iguais? Não, de jeito nenhum. Então isso dava nos nervos dos fascistas. Entre outras coisas, tá? Podemos lembrar de algumas outras tantas questões que separam aqui. Outro exemplo, não vou colocar todos não, tá bom? É o militarismo. Então existe aqui um nacionalismo militarista expansionista. Então é a valorização da guerra, a valorização da força. O próprio fascismo, quando ele surge, antes dele teve um manifesto futurista, né? A primeira questão nossa fala sobre isso. E lá fala na valorização do ser viril, que a paz destrói, do soco e etc. Então, a guerra é uma forma de uma nação superar a outra, e isso é justo, é correto e pronto. Então a ideia aqui é de que a guerra é um meio de higienizar, inclusive, as populações. Você vai eliminar os mais fracos. É isso aí que você está ouvindo mesmo. O que mais? Então ele vai dizer que se você defende a guerra, você defende o mundo militar. E o mundo militar é baseado numa coisa chamada obediência e disciplina. Ninguém questiona a importância da disciplina, da obediência, etc. Mas uma sociedade baseada nisso, pensa bem. Então, essa ideia aqui de disciplina, hierarquia, obediência aos líderes, faz com que você valorize, por exemplo, não a razão, o raciocínio, o questionamento. Mas você vai pela emoção, pela bravura, tá? Ele coloca em alguns cantos, diz que eu não sei onde é que está aqui, mas você vai achar rapidamente. E dada a parte de fala, uma forma de depurar a raça. O que mais? Vou pular aqui e tal, porque tem muitos, pode não dar tempo, com certeza já não vai dar, pelo que eu vi ali no relógio. Simbolismo. Isso não é só do nazismo ou do fascismo. Inclusive um mérito que eles têm, vamos chamar um mérito, né?
foi pegar coisas que já existiam antes e acoplar nessas teorias todas. Tem muita coisa aqui que você vai concordar com elas. Cuidado, né? Quando elas estão todas juntas é o problema. Uma delas é o símbolo. Quase todos precisamos de símbolos. Eles percebem isso, então eles trabalham com a questão do símbolo. A suástica lá no nazismo, aqueles usam esse machado, ó, que está na página 178, que tem como cabo um feixe de varas. Um feixe que não enverga, somos fortes. Entendeu aí? Parabéns. Os fascistas utilizavam também uniforme, então eles eram fardados, era uma milícia, né? No caso aqui, os camisas negras. Os camisas negras, eles iam, tinha uma greve, eles lá e batiam nos grevistas, entravam no sindicato, torturavam as pessoas, usavam da violência, tá? Na Itália, mas na Alemanha eram os camisas pardas, tá bom? No Brasil, os camisas verdes. Esse machado que aparece aqui com esse cabo é o faccio. E etc. E a última que ele coloca aqui, tem outros tantos, mas é legal que ele coloca o corporativismo. Então veja, quando eu falo antissemitismo, eu vou sempre lembrar no nazismo do Hitler, da Alemanha, aquela coisa. Mas corporativismo é mais aqui da Itália. O fascismo não acreditava nesse negócio, ou dizia que não acreditava, mas queria evitar o lance da luta de classes, que era a teoria lá do Karl Marx, de que as sociedades estão em luta de classes, né? O opressor com o oprimido. Ele fala, não tem isso. Então eles defendiam a colaboração. O Hitler falava em luta de raças. Aqui ele vai dizer que tem que ter a colaboração das classes. Patrão, empregado, aquela coisa de colaborar. Então, aí a gente fazer um corpo, corporação. Eu vou dar um exemplo do corpo mesmo. Pega o corpo humano. Então, cada parte do corpo tem uma função. A função da mão é uma, não é a do pé. Posso andar com a mão no chão, mas fica estranho. Se cada um fizer a sua parte, a sociedade está tranquila. Então, ele quer que o trabalhador seja a mão, vai lá e trabalha. Vai querer pensar? Pensar para quem governa, para quem dirige, são eles. Aí você pega as teorias que diziam que os trabalhadores querem tomar o poder, aqui não dá, porque não é função do trabalhador fazer isso. Tá? Então essa ideia, esse corporativismo. Uma das primeiras coisas que o Mussolini faz quando ele toma o poder, ou quando ele chega ao poder lá na Itália, é fazer o quê? Ele cria uma lei. Ele vai criar a Carta del Lavoro, Carta do Trabalho, onde tem a legislação, parabéns, tem leis trabalhistas, olha que legal. Coisa que tinha lugar que não tinha ainda. Mas lá tem um interesse muito significativo, interessante, muito significativo, que é o de controlar a classe trabalhadora. Porque ele vai proibir aquele sindicato que existia e vai criar um sindicato atrelado ao Estado, que é chamado sindicato pelego. Então, ele vai controlar. Como forma mais fácil de controlar o trabalhador do que pela sua própria representação, pelo seu próprio sindicato. Então, a partir daí, ele cria um esquema que vai acontecer em vários lugares, inclusive no Brasil, na época do Getúlio Vargas. Tá? Então, são as principais características aí do que ele defende, do que ele não quer, tá bom? Do que ele deseja. Pena que não dá para a gente fazer uma discussão disso, mas você vai ler de novo lá. Baseado no nosso tempo e na parte da direita, o nazifascismo, ele é chamado de um regime totalitário, tá bom? Eu vou explicar isso também quando formos chegar lá no nazismo. O que eu posso destacar daqui? Você não sabe o que é totalitarismo? Calma, é aquele regime lá onde o próprio governante, o partido que governa é o partido que manda em tudo na sua vida. Não é aquele governo que depois chega lá e governa para todos, né? É a partir daquele partido. Nós vamos discutir isso com mais clareza um pouco mais à frente, mas ele controla toda a sua vida. Então, por exemplo, não pode mais tocar tal tipo de música. A Alemanha não podia tocar jazz, blues, essas coisas, porque isso era aquela coisa de degradados, inferiores, que eram os americanos, os negros.
Mas o jovem estudava esse jeito de escutar escondido, mas era perigoso. Né? Era perigoso. Bom, tem alguns detalhes aqui, gente, mas vai ter que ser mais à frente. Como é que isso começou lá na Itália? Então, veja, o que dá para destacar aqui? O Mussolini, inclusive, ele era um jornalista no começo, tinha tendências socialistas. Aí ele começou a defender uma guerra que a Itália deveria participar, porque achava que tinha que ter expansão, que tinha que ter esse controle, então ele foi mudando aí. Aí ele vai criar o Partido Nacional Fascista em 1919. Já nas eleições primeiras ele consegue muitas eleições, muitas cadeiras, né? Consegue eleger muitas pessoas. De cara, o partido vai fazer aqui, ó, na segunda bolinha aí, segundo parágrafo, o que ele chama de 1922, tá lá, 22. A Marcha sobre Roma. Que é aqueles camisas pretas, eles vão fazer uma passeata, um desfile. Só que com farda é marcha mesmo, né? Então eles querem mostrar poder, força militar. E com isso eles intimidam o rei. No caso aqui, ó, tá também, ó, Vítor Emanuel III. Então, era uma monarquia parlamentarista. Ele pressiona, ele não precisa tomar o poder. Ele fala, olha o que nós fizemos aqui. O que o senhor acha? Pensa bem, a Itália ela passou praticamente por uma tripla crise depois da Primeira Guerra Mundial. A Itália teve uma crise moral, porque durante a guerra ela mudou de lado, acabou a guerra do lado vencedor e não ganhou nada. Na reunião que teve lá para decidir o que fazer, né, depois no pós-guerra, a Itália não ganhou nada. Saíram humilhados de lá. Uma crise econômica, obviamente, né, porque inflação, pobreza estava reinando. E uma crise política, porque eles não conseguiram resolver essas outras crises aqui. Então, veja, apareceu neste momento. E a partir daí, o Mussolini fala como é que fica. Então ele é convidado pelo rei a ser o primeiro-ministro, vamos dizer assim, do governo. E ele começa, e aos pouquinhos, nem tão pouquinho assim, não, rapidamente ele vai transformando aquilo numa ditadura. Ele mantém a monarquia, mas ele vai ocupando os cargos e vai virar um ditador. Vai criar a Carta do Trabalho, como eu falei para vocês, Carta del Lavoro, como aparece aí. Vai criar a OVRA, né, que é um grupo miliciano também, que vai ser encarregado de perseguir aqueles que são contra o fascismo, ou antifascistas, como falamos hoje. Cria essa ideologia militar expansionista, vai apoiar na Guerra Civil Espanhola, ele apoia o grupo fascista do Franco. A Alemanha também faz isso, né, de alguma forma. Então é assim que ele ascende ao poder lá e não sai mais. Então está acabando o horário meu. Aqui temos uma questão, só uma mesmo. Muito legal essa questão, porque ele fala daquele manifesto futurista que eu falei, foi lançado em 1909, tá? 10 anos antes da fundação do Partido Comunista, do Partido Fascista. Mas o líder desse, um dos líderes desse manifesto, Filippo Marinetti, ele aderiu ao fascismo. Então, olha só que legal aqui, ó. Não vou ler tudo, não. Não queremos cantar o amor, ao perigo, o hábito da energia e da temeridade. Nós queremos cantar o amor ao perigo, a energia e a temeridade. A coragem, a audácia. Ó, 3. Queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão, o soco. Olha 9. Queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo. Olha só, manifesto futurista, tá? Então ele vai
perguntar. A partir dos fragmentos, podemos afirmar que os itens 1, 2, 3 do manifesto, glorificação do sindicalismo, você nem tem que votar para ler, você sabe que ele não glorificava o sindicalismo, ele foi contra, depois ele domesticou esse sindicato, então não glorificou, tá? Controlou, tá? Essa já não é. O 9 pode ser relacionado ao militarismo, ao nacionalismo, claro, então aqui está, militarismo, valoriza a guerra, patriotismo, então já de cara é a B. A C está errada porque ele fala assim, ó, ideologia fascista que defendia a luta de classe, não defendia a luta de classe. A D, manteve-se distante da produção intelectual. Não, eles produziram. E E, perseguição às elites econômicas. Não, eles não perseguiram a elite econômica. Pelo contrário, o partido fascista, tanto lá na Alemanha nazista como o partido fascista italiano, foi financiado pela burguesia, que tinha medo da revolução ou das ideias socialistas. Então eles vão e apoiam e financiam o fascismo. Gente, então, lembra que eu falei no começo lá das nossas aulas que nós iríamos nos ver pessoalmente em agosto? Errei, hein? Quase. Parece que vai ser em setembro. Só em setembro. Mas também 1 milhão de contaminados, 50 mil mortos.